Um bom dia a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os que estão presentes, os que hão de ouvir através do canal, que possam serem abençoados, deixando o seu joinha, compartilhando e comentando se você gostou. Se você não gostou também, pode comentar, não tem problema, né? Mas esse canal ele tem um objetivo: levar Cristo a todas as pessoas. Então Jesus falou que era para nós pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho do Reino. Portanto, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, diz as Escrituras Sagradas, né? Agora, há uma preocupação sobre as pessoas que dizem que crê, porque nós temos que entender uma coisa: tudo que você acredita, você faz. E você faz constante. Você não faz uma vez na vida e para, porque você acredita. Quando você não acredita, você não faz, porque você tem dúvida. E aquele para quem você faz, ele te recompensa conforme as suas ações ou os seus feitos. Não é apenas, eu creio de lábios, e não demonstra com suas atitudes, a atitude demonstra totalmente ao contrário. Então, nós não estamos aqui falando com quem não conhece as coisas, com quem não sabe das coisas. Nós estamos tratando com quem sabe de todas as coisas, né? Então, é bom não fazer mesmo se o coração não está naquilo. É bom não fazer, porque Deus conhece, Deus sabe. Não é apenas fazer para mostrar, né? Então a coisa é fazer porque há de dentro da pessoa fazer. É por amor, é uma dedicação, é um chamado para fazer tal coisa. Então a gente se entristece quando a gente vê pessoas praticando maldade, mas aquelas pessoas têm um chamado para aquela maldade. É bom que as pessoas tenham um chamado para a verdade, para serem verdadeiros diante das pessoas. Porque você, sendo verdadeiro, você sofre pela verdade, mas você não abre mão dela. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vai ver ninguém liberto sem a verdade. Você vai ver alguém religiosos, que até mata pela sua religião, mas amoroso, cristão genuíno, que se possível for dar até a sua própria vida pelo irmão, pelo amigo, pelo próximo, você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que querem tirar a sua vida, de alguma maneira, não dar a sua vida um pelo outro, né? Então, o que nós vamos falar nesta manhã é sobre Gálatas 1:8, uma escritura muito conhecida, muito citada por muita gente, mas pouco entendida e vivida. Pouco entendida e vivida. Então nós vamos ler esta escritura. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante, que as pessoas hoje querem fabricar os seus líderes, né? Mas Paulo não tinha nada a ver com os homens, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo.
mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e as assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Nós vamos ficar por aqui, se Deus nos conceder, prosseguindo depois, mais adiante. Soberano e eterno Deus, nosso grandioso Pai Celestial, ao ler esta Escritura, Senhor, nós podemos sentir o peso da palavra de Deus e da responsabilidade de um pregador do Evangelho que é chamado por Deus para anunciar a verdade, levar às pessoas o temor do Deus Criador dos céus e da terra, Pai. Nós queremos nesta manhã ser gratos a Ti por esta Escritura, Senhor, e por toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então aqui nós acabamos de ver o segredo de um homem de Deus. Primeiro lugar, é não ser levantado por homens. É não ter nada de homem nele, mas sim uma revelação dada direta por Jesus Cristo, um chamado para temer a Deus e não aos homens, para prevalecer pela verdade. Por quê? Se aparecer um anjo pregando outro tipo de evangelho, ele disse: seja anátema. Não considere, não respeite, não siga. Agora, qual é o evangelho que Paulo não pregou? O evangelho que Paulo não pregou foi dizer alguma coisa fora da inspiração de Deus que pudesse ficar registrada no Novo Testamento, para que a igreja pudesse, pelos seus ensinamentos, se enraizar em Jesus Cristo, o qual se deu por todos nós, morrendo em uma cruz para nos salvar. Então Paulo pregou o evangelho segundo Cristo e não se desviou da palavra. Ele disse: se
alguém vier com outro evangelho que fuja das Escrituras, ele disse: seja anátema, não considere isto. Então, um pregador chamado por Deus, ele é honesto com Deus e com o seu povo. Pedro estava sendo treinado e ainda não estava pronto para poder apacentar os cordeiros de Jesus comprado pelo seu sangue no Calvário. E quando Jesus estava a caminho da cruz para poder morrer pelos seus cordeiros, para pagar o preço e dar aos seus filhos uma libertação de uma vez por todas, Pedro carnalmente, religiosamente, brutalmente, humanamente, se aproxima do sumo sacerdote e arranca-lhe a orelha com uma espada. Querendo defender a Jesus, porque a hora de Jesus estava chegando e ele não entendia. E o que Jesus falava assustava eles, porque ele dizia: nós temos visto o que ele tem feito em nosso meio, ele nos traz segurança, ele nos traz um ensinamento sólido, mas está chegando uma hora muito trágica, que ele está indo para dar a sua vida e nós vamos perdê-lo. Então tentou defender fisicamente e Jesus repreendeu e disse: Pedro, com toda essa tua fúria, com toda essa tua robustez de querer me defender fisicamente, isso tudo é carnal, você não entende as coisas espirituais. Uma semente, se ela não cair na terra e não morrer, fica ela só. Mas se ela cai na terra e ela morre, ela nascerá depois e dará muitos frutos. Então, ele disse: olha, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mostrando que Pedro não era convertido e que aquela atitude era humana e não espiritual. Então, Pedro chegou o momento que negou a Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, que se aproximou de Pedro outra vez, ele disse: Pedro, tu me ama? Pedro disse: sim, Senhor. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pastores que arrebanha as ovelhas de Jesus Cristo, Jesus está te perguntando: você ama Jesus? E perguntou pela primeira, pela segunda, pela terceira, todo mundo conhece isso. Pedro começou a chorar e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tu, Pedro, quando te converter, confirma os teus irmãos. Então, amados irmãos, não pense nunca em pregar o Evangelho por dinheiro, porque Deus prova o homem para saber se ele prega o Evangelho por dinheiro, por ganância, ou se ele prega por amor a Cristo. Porque quando o homem começa a ganhar dinheiro, começa a ter uma grande igreja, ele fica vaidoso ao ponto de não dar crédito ao que Deus tem a dizer através de sua palavra. E ele tem que seguir alguma coisa que não bate com o Evangelho de Cristo. Então, se alguém traz um Evangelho que não alinha com as Escrituras, não considere, não respeite, não siga. Nós temos encontrado que
Só que não está falando exatamente de um homem profeta para esta era, está falando de João Batista. Está falando de João Batista. Nós temos encontrado em Amós capítulo 3, verso 7, dizendo que o Senhor Deus, ou o Senhor Jeová, ou o Senhor dos Exércitos, não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Está falando exatamente para o povo de Israel. O Velho Testamento nunca foi para gentios. Estão tomando essas escrituras e colocando como que fosse para os dias de hoje, para fazer o povo temer a um homem. Isto é outro evangelho que as pessoas precisam acordar. A Bíblia manda temer unicamente a Deus. Me lembro que quando passei pelo sistema lá no passado, e um grande ministro na cidade onde eu atuo, ele pregava o evangelho e levavam as pessoas a ter medo ao que ele dizia, para não saírem do seu ministério. Até que um dia Deus, pela sua misericórdia, nos ajudou e nós saímos de lá. E eu encontrei um outro pastor e eu disse para ele: eu não creio que um verdadeiro ministro do Evangelho levem as pessoas a ter medo do que ele diz, para manter aquelas pessoas refém dele. Tem medo. E aquele ministro baixou a cabeça e ficou calado, porque o seu ministério agia assim. Ou o ministério do tal profeta que ele segue é desta maneira. E no ministério desse tal profeta disse que uma mulher chegou para o tal profeta e disse: a sua mensagem não dá para alimentar nem as minhas vacas. E de repente essa mulher foi parar no hospital morrendo. O que é que esse tal profeta estava querendo dizer com isso? Ou está querendo dizer com isso para seus seguidores? Vocês tomem cuidado com essa mensagem, porque se vocês não seguirem essa mensagem, vocês vão perecer, vocês vão morrer, vocês vão se perder, vocês vão para o inferno. E o Evangelho de Cristo está dizendo que se você crê em Jesus Cristo e você for batizado, você será um salvo. Eles estão dizendo que você tem que crer na mensagem desse profeta, senão você se perderá. Isso é contra as Escrituras Sagradas. As pessoas precisam temer a Deus. E ministros nos púlpitos estão levando as pessoas a ter este medo, e ao ponto de nem examinar as Escrituras Sagradas. Mas o apóstolo São Paulo está dizendo: se alguém vem ter com vocês trazendo outro evangelho, se for um anjo que vem do céu, não dê crédito, não alimente com tal mensagem. Mas o tal anjo, para enganar, vai trazer coisa que está nas Escrituras. E o verdadeiro cristão abraça o que está nas Escrituras, porque Jesus venceu a Satanás com o que está escrito, e é com o que está escrito que nós vamos vencer. Mas esse tipo
onde ele veio, que falava para o tal profeta o que tinha que falar para o povo, disse a ele que Caim é filho da serpente, desde quando a Bíblia diz que é filho de Adão. E a Bíblia diz que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar qual é o evangelho que nós vamos ficar. É com o das Escrituras ou com o evangelho desse anjo. Paulo disse que ainda que um anjo ou nós mesmos, um anjo vindo do céu ou nós mesmos, pregue outro evangelho, além do que nós temos pregado, seja anátema. Então esse anjo também disse que as 7 igrejas da Ásia são 7 eras. Esse anjo, ele é um fanfarrão. Esse anjo, na verdade, era uma ilusão do pregador. Porque o pregador estava lendo isto do livro de um teólogo por nome de Clarice Larques. E aí tirou suas ideias e formou essas eras das igrejas. E até numerou. E disse que a era menor era a era de Laodiceia. E pela sua programação terminou no ano 2023. E eu ouvi da boca de seguidores desse profeta, do qual o anjo falava com ele, dizer que se em 2023 o arrebatamento da igreja não acontecesse, que ele ia ficar em casa. Mas ele segue um mentiroso e mente também. Continua ainda seguindo esse profeta. Continua ainda seguindo essa mensagem. Continua ainda alimentando essa igreja mentirosa, nascida não da palavra, mas nascida de uma mentira. Mas o apóstolo São Paulo disse que ele não aprendeu de homem nenhum. Este evangelho da cruz não vem de homem nenhum. Não adianta alguém dizer, mas quem trouxe isso foi fulano de tal. Está nas Escrituras Sagradas. E Jesus advertiu: examinai as Escrituras, pois dá-te nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia! Então não podemos ficar amarrados no que o homem tem a dizer. Esse anjo também apareceu no rio Ohio e é citada várias versões que anjo que não sabe o que diz. Em uma ocasião diz que tinha centenas de pessoas. Em outra ocasião anumera 400, 500 pessoas, outras 6.000, 5.000, é totalmente variado a posição desse anjo. Ele não tem uma firmeza para transmitir para o seu povo. Então o povo fica confuso. Aí agora, quando você começa a descobrir essas coisas, que você começa a mostrar a verdade para o povo, aí os líderes proíbe de tocar nesse assunto, de conversar com as pessoas sobre esse assunto. Mas nós estamos aqui no canal para abrir os olhos da pessoa. O evangelho anunciado para a salvação é Cristo Jesus crucificado, o qual ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e voltou para habitar em cada um de nós, no qual deu instrução aos apóstolos, e é o evangelho, a doutrina dos apóstolos. Nós devemos edificar nela, e não ensinamento de anjo nenhum,
Paulo disse: porque persuado eu agora a homens? Estou pregando para trazer as pessoas a mim? É isto? Não, estou pregando para levá-los a Cristo, aquele que morreu por vocês. Por quê? Porque eu amo a Cristo e sei muito bem o que é cuidar bem de suas ovelhas. É dar para ela o alimento verdadeiro. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo pergunta: vão ficar agradando a homens? Vão continuar agradando a homens? Vai ter igreja cheia, verdade. Vai ter muito dízimo, muita oferta. Mas vai sofrer as consequências no final, quando ouvir: apartai de mim, vós que praticou a iniquidade. Sabia que estava errado, mas a ganância ao dinheiro falou mais alto. O Evangelho de Cristo é amar a Cristo em primeiro lugar. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas faço vós saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pode o pregador gritar, pode o pregador pregar, pode o pregador falar, mas se não houver uma revelação de Jesus Cristo, não há compreensão. Ninguém vai entender. Então, que honra terá o pregador em anunciar a verdade? Ele será bem-aventurado por ser um homem verdadeiro, mas quem revela os corações é o Espírito Santo. Mas o problema é que eles fabricam pregadores. E esses fabricados não têm temor a Deus, não têm uma experiência com Deus, não buscam o aprendizado da verdade, não buscam conhecer a verdade como Jesus falou, e ficam pregando coisas de homens. Às vezes falam até coisas das Escrituras, mas não prosseguem com ela, usando sempre o que está escrito, porque eles já não creem mais no que está escrito, já descreram, e aí pegam a parte das Escrituras que, na concepção deles, é a parte errada das Escrituras, que não é a parte errada, que nas Escrituras não tem parte errada. Ela mostra a parte física e mostra a parte espiritual. Nós é que precisamos compreender, como diz a própria Escritura, que quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, pegam a parte física para contradizer, dizer que a Bíblia está se contradizendo, ou que também nós vamos descrer da Bíblia por dizer isso. Então, eles pegam parte para poder tentar fazer nós descrer da Bíblia, porque eles já descreram. Mas nós não descremos das Escrituras, porque Deus tem nos dado, por sua graça e misericórdia, o entendimento, quando ele está falando da parte física, quando ele está falando da parte espiritual.
quando ele fala de coisa que ficou no passado, quando ele fala de coisa que é do presente, quando é de coisa que é do futuro. Tudo isso Deus, por sua bondade, tem nos dado misericórdia para compreender essas coisas. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, amados irmãos, nós encontramos as pessoas ensinando que se uma mulher corta o seu cabelo, o esposo deve dar carta de divórcio. A Bíblia diz que um homem só pode dar carta de divórcio a uma mulher se for por motivo de adultério. Aí eu pergunto, esse anjo está alinhado com as Escrituras ou ele está adulterando? Ele está dizendo que as Escrituras não dizem? A coisa é muito séria. E aí nós vamos passeando nas Escrituras e nós vamos vendo mais coisas. Esse anjo, ele diz que a igreja sobe do capítulo 3 ao 4 de Apocalipse e não aparece mais até o capítulo 19. E diz que o sétimo anjo está tocando a trombeta para esta igreja noiva, no capítulo 10 de Apocalipse. Gente, será que isso não deveria despertar vocês que esse anjo é falso? Se o anjo está tocando a trombeta no capítulo 10, se a igreja já subiu, como é que esse anjo é verdadeiro? O anjo de Apocalipse 10 é verdadeiro, mas não terreno. Não esse que está anunciando para a igreja. Ele é a continuação do Apocalipse 8. Dos 7 anjos que se preparou para tocar a sua trombeta, no qual o sétimo toca em Apocalipse 11 e 15. Ele existe, ele é verdadeiro, mas ele é a sequência dos 7. Não um anjo terreno que vem preparar uma noiva para o arrebatamento. Não! A noiva, ela está sendo preparada por Jesus Cristo através do Evangelho dos Apóstolos. Aleluia! Aqueles a quem o Senhor chamou e deu instrução em Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E depois começa por Jerusalém, Samaria, Judéia e vai até os confins da terra, no qual hoje nós estamos aqui dando continuidade ao evangelho deles, pregando e batizando como eles fizeram, ensinando, preparando o povo para quê? Para a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, amados irmãos, o inimigo, ele é astuto. Ele não pode pregar um evangelho 100% fora das Escrituras, né? Tem que ter alguma coisa das Escrituras, e é isso que faz as pessoas serem enganadas. Então, parte de coisa que os apóstolos falou, as pessoas falam, é verdade.
Ninguém pode ir contra que é verdade. Mas quando entra mentira no meio, fica um evangelho corrompido. E o evangelho que Paulo pregou, que os demais apóstolos pregou, não foi evangelho de homens, não. Não foi evangelho corrompido, não. Foi um evangelho incorrompível. É um evangelho que nos leva a nascer de novo em Jesus Cristo, em ter uma vida nova. Não esse nascimento da carne no qual nascemos, mas um nascimento no qual gerado de novo pela palavra, tornando-nos um corpo, no qual Cristo é a cabeça desse corpo. Falando essas coisas aqui, eu sei que alguém pode assistir e dizer: ah, mas ele está atacando fulano, atacando. Não, eu estou atacando o diabo. Que ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. E quando nós pregamos a verdade, atacamos diretamente a mentira. Quem é mentiroso e quer permanecer na mentira, pode dizer: está me atacando. Mas quem é verdadeiro e quer a verdade diz: não, eu gostaria de ouvir, era realmente isso. Porque eu quero me libertar da mentira e quero viver a verdade. Porque Cristo me falou isso. Para me conhecer a verdade, que ela me libertaria. Libertaria do quê? Do medo do homem. Do medo do que o homem diz. Do medo do ensinamento do homem. Do medo do temor que o homem te causa. Você está pensando que eu também não tive medo de deixar essa falsa mensagem, não? Porque eu ficava lembrando do que eles dizem, que se você deixar, o que vai acontecer? Mas quando eu disse não, que eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão que amo a verdade, isso não vai me causar coisa nenhuma. E hoje sou um homem liberto, graças a Deus, pela graça de Deus, para anunciar a Cristo e dizer para os que estão nessa prisão: saia dela, povo meu, como diz em Apocalipse, para não ser participante das suas má obras. As pessoas estão alimentando a mentira com seus dízimos, com suas ofertas, com seus trabalhos, sendo fiel terrivelmente. Agora eu deixo também um conselho aqui. As pessoas que têm alcançado a misericórdia de Deus, têm chegado a uma libertação desta mentira e têm saído para entrar em outro engano, em outra mentira. Pessoas ficando em casa enquanto a Bíblia manda congregar. Pessoas congregando em lugares que não tem pastor, no qual a Bíblia levantou pastores para ensinar o povo. Pessoas congregando em lugar que não dá dízimo, desde quando a Bíblia ensina a dizimar. Pessoas congregando aonde não dá mais ceia, aonde não batiza. Outros ficando em casa e assim vai. Gente, tome posição em Cristo. Assuma sua responsabilidade de congregar. Procure um pastor para cuidar de vocês. Dar seus dízimos, ser assíduo nos cultos. Ser a igreja de Cristo com responsabilidade. Quer ser uma mulher que não lava para o marido, não cozinha para o marido, não limpa a casa para o marido, não lava a roupa do marido. Quer ser uma mulher só para dizer: eu sou casado com fulano? Não tem uma responsabilidade, pois ele te chutará na primeira oportunidade. Eu sou uma cristã, eu sou um cristão, mas eu não vou na igreja. Eu vou no culto quando eu quiser, quando der certo. Eu tenho meus afazeres. Cristo fica em plano nenhum. Não façam isso.
seu jeito, de qualquer maneira? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Quer ser crente em casa? Quer ser crente pela internet? Não faça isso. Você permanece sem pastor. E a Bíblia diz que é para a igreja respeitarem o seu pastor. Por quê? Porque ele cuida da sua alma, o qual terá que dar conta delas a Deus. Como quer você seguir pela internet? Como quer você não ter o seu pastor? E amar o seu pastor, ter o prazer de estar junto com ele nos cultos? E dizer que você vai para o céu com ele? Ame isso, meu irmão. Ame a Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus. Não queira ser de qualquer maneira, não. Não deixe essa frieza maligna que tem invadido o mundo inteiro hoje tomar a sua vida, seu coração, não. Pelo contrário, é nessa hora da frieza que você tem que mostrar que você é quente e que você está fervendo, que você é fogo. Que a frieza não te atinge, você atinge a frieza. Você consegue esquentar o ambiente, mas a frieza não pode esfriar você, apagar o seu fogo. Fica esse conselho meu aqui para todos que ouvirem através da internet. Não deixe o inimigo tirar de você o melhor que você tem, não. O que é que nós temos de melhor, meu irmão, minha irmã? É quando nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor. Isso é a melhor coisa que Deus nos deu. Desfrutar da alegria da nossa salvação é tudo que nós temos. Acorda, irmã, enquanto é tempo. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano e eterno Pai, nós te pedimos que abra o entendimento dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa despertar elas, que elas possam acordar, cair em si como filho pródigo e saber que se encontra em um lugar muito terrível, comendo bolotas com os porcos, e ela tem abundância na casa do Pai e poderia estar desfrutando, não está, por causa das coisas desta vida que um dia hão de findar, Senhor. Nada aqui é para sempre, mas a palavra de Deus, ela nos faz passar desta vida para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.